A Polícia Civil de Campinas prendeu no final da tarde de ontem o suspeito de abusar sexualmente e matar Carla Roberta, de 9 anos, no centro de Santos. O corpo da garota foi encontrado no dia 29 de janeiro. A repórter Jéssica Santos conversou hoje com a mãe da menina. Uma dor que não tem fim. Ainda muito abalada, a mãe da menina Carlinha recebeu com alívio a notícia da prisão do suspeito. Tem que apertar ele para ele falar por que ele fez fazer aquilo com minha filha. Todo mundo gostava dela, era um amor de pessoa, de menina, uma criança. O suspeito foi localizado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais em uma igreja que presta atendimento a moradores de rua em Campinas. Ele tentou se passar por outra pessoa, mas acabou confessando o crime. Renato Mariano, de 37 anos, foi trazido a Santos e levado à cadeia anexa ao 5º Distrito Policial. Ele deve ser transferido para o CDP de São Vicente. Com 2 passagens pela polícia, o suspeito trabalhava como catador de materiais recicláveis e morava em um cortiço a cerca de 70 metros da casa da menina. Há quase 2 semanas, a Polícia Civil de Santos identificou e divulgou a foto de Renato Mariano. Os objetos pessoais encontrados no quarto onde ele morava foram usados para a coleta de material genético. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Carla brincava perto de casa. No dia seguinte, o corpo foi encontrado em frente a um depósito no centro da cidade com sinais de abuso sexual. Agora a família luta para que a justiça seja feita. Tem que ser condenado ele. Só o vazio que está em mim, olho para os lados, não vejo ela. Ele tem que pagar por o que ele fez. Tem que pagar. Muito. E em São Vicente, o médico e vereador José Eduardo Ottoni de Almeida Filho foi baleado na tarde de hoje durante uma tentativa de assalto. Ele saía da clínica onde trabalhava na rua 13 de maio quando foi abordado por uma dupla de criminosos em uma moto. O político foi atingido no peito, braço e rosto e encaminhado ao hospital municipal. Por nota, a prefeitura informa que o vereador foi atendido pela equipe de emergência e passa por exames para avaliar se há necessidade de procedimento cirúrgico. Polícia Civil de Cubatão descobre esquema de quadrilha acusada de praticar 8 roubos, a maioria contra templos evangélicos. Um dos suspeitos é um pastor que está foragido. O caso foi investigado pela delegacia sede do município. A justiça decretou a prisão preventiva do pastor Givanildo Borges, integrante de uma igreja evangélica que está foragido. Segundo a polícia, o religioso, que é de uma igreja da Vila dos Pescadores, se valeu dessa condição para passar informações privilegiadas aos comparsas sobre as igrejas assaltadas. Chegavam na igreja que eles escolhiam para roubar, normalmente com um veículo que eles conseguiam através de lícito, furtado ou roubado, e aguardavam o final dos cultos evangélicos, e quando a igreja esvaziava, o pastor entrava e pedia uma bênção, uma reza especial, e normalmente era atendido, e durante essa reza ele observava o interior dos templos, quantas pessoas ainda permaneciam, o que poderia ser levado com facilidade na ação criminosa, e depois que ele recebia essa reza especial, essa bênção, ele retornava ao veículo onde os 3 comparsas aguardavam, e aí ele já assumia o volante do veículo com o motor ligado, passava as informações para os comparsas que invadiam o templo e efetuavam o roubo. Os produtos roubados foram devolvidos aos donos. Além das igrejas, eles também roubaram uma residência em Bertioga, da onde entre os objetos eles levaram uma pistola, e uma eletrônica em Santos, da onde foram levados, entre outros objetos, 5 notebooks. Até agora, um dos suspeitos foi preso em Mongaguá. Também foi decretada a prisão temporária dos outros 2 integrantes já identificados pela polícia. Felipe Marcolino dos Santos, o vovô, e Roberto Lincoln Barroso e Oliveira, conhecido por Chuchu. Nós temos uma informação extraoficial que esse pastor teria fugido para a favela de Paraisópolis, em São Paulo. Parece que ele tem familiares que residem lá e estaria homiziado lá, que a favela é enorme, né? Então nós ainda estamos à procura deles. O caso, eles roubaram uma igreja em Cubatão, esse caso nós estamos, o inquérito está tramitando aqui pela comarca, e os outros casos, após a identificação, nós formalizamos os respectivos expedientes, encaminhamos para as cidades onde os inquéritos estão tramitando, e com certeza os colegas dessas cidades vão pedir a prisão temporária desses elementos, porque é uma quadrilha perigosa.
Atualmente, o Brasil tem 13 milhões e meio de desempregados. Os números são do IBGE. A região perdeu 40 mil vagas nos últimos 10 anos, 12 mil em Cubatão. Um grupo de trabalho para discutir a situação da Baixada Santista e possíveis saídas foi criado durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Pela primeira vez, uma reunião do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista aconteceu na sede de uma entidade sindical. O encontro, na sede do Sindicato da Construção Civil em Santos, contou com a participação de representantes de trabalhadores, câmaras de vereadores e do Condesb. Na pauta do dia, o desemprego. Nós fomentamos toda a discussão, tanto da empregabilidade quanto do investimento em novos empreendimentos. Desta forma, promovendo essas discussões, criando fórum de debate, promovendo discussão para que chegue até o empresariado, não só do estado de São Paulo, como do país e também do mundo, que olhe Cubatão com essa vitrine para investimentos futuros. Nessa reunião foi criado um conselho com representantes de vários setores. O grupo de trabalho vai elaborar propostas para o próximo encontro na próxima terça-feira em Cubatão, que vai abordar o desemprego na Baixada Santista. Nós temos 4 vetores, que é o turismo, que é a siderurgia, que é o petrolífero, e é óbvio que o portuário. Esses setores são os que mais alavancam a economia, mas que derivam atividades pequenas e médias ao longo do espaço territorial da Baixada Santista, que dão apoio a essas empresas. E São Vicente abriu inscrições para o processo seletivo para preencher 450 vagas em 4 funções nas unidades escolares da cidade. Auxiliar de cozinha, atendente de educação 1, atendente de secretaria e auxiliar de serviços gerais. Os salários chegam a R$ 1.500. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 31 no site da Prefeitura, onde está disponível o edital. sãovicente.sp.gov.br. Os passageiros da linha 20 do Transporte Municipal de Santos contam a partir de hoje com uma novidade. Começou a circular um veículo totalmente elétrico movido a bateria. Novas cores e baixo nível de ruído. O modelo, produzido no Brasil, tem emissão zero de poluentes e funciona com 2 baterias que possibilitam autonomia de 220 quilômetros. Elas podem ser recarregadas em até 4 horas. O ônibus conta com piso rebaixado para acessibilidade, ar-condicionado, internet Wi-Fi e sistema de monitoramento por câmeras. O veículo já está circulando na linha 20, que faz o trajeto entre as praças Mauá, no centro, e Independência, no Gonzaga. Não existe um manual definitivo para a vida profissional e em um mundo onde as exigências são cada vez maiores, é muito fácil ficar para trás. Para falar um pouco mais sobre desenvolvimento profissional e carreira, eu converso agora com a especialista em gestão de pessoas, Lúcia Helena Cordeiro. Lúcia, boa noite, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Imagina, seja bem-vinda aqui ao Caderno Regional. Queria começar essa nossa conversa, Lúcia, falando que queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e o que te levou a se especializar nesse assunto. Ok. A minha trajetória sempre foi em ambientes empresariais. Desde os 18 anos eu me propus trilhar. Então eu fui 4 anos e meio de Sabesp, 2 anos e meio de Volkswagen, 10 anos de Companhia Siderúrgica Paulista, 3 anos e meio de Grupo McDonald's e já também em aulas em universidade, inclusive no Santa Cecília, Unimonte, UniBR, etc. E observei que onde a gente exige comportamentos diferenciados que impactam nos resultados. E dependendo do ambiente, mudam esses comportamentos? Você quer dizer, são comportamentos diferenciados ou há uma regra geral de comportamento? Não é que existam regras gerais. Tá. Entretanto, aquilo que é do lado que nós dizemos é inerente ao ser humano, à pessoa, tem sim que alguns valores serem preservados. Qual é o perfil desejado pelas empresas do profissional de hoje? Hoje, o que nós chamamos de metacompetência. Ser competente é obrigação. Ninguém contrata ninguém incompetente. Claro. Vai fazer uma operação de coração e vai contratar alguém que já matou 4. Claro, não, isso não existe. Não existe. Entretanto, as próprias pesquisas sinalizam o quê? Que o Gallup, por exemplo, publicou que 87% das pessoas são desligadas das organizações por ausência de comportamentos adequados e não por ausência de técnicas. E o mercado começou a observar por que ficam nas empresas 13%?
que comportamentos que eles estão tão diferenciados. E observaram que são aqueles ligados aos aspectos comportamentais, sociais, inteligência emocional. Desde bom humor, alto astral, entusiasmo, visão de futuro, autodesenvolvimento permanente. Então, é algo exigido pelo mundo moderno. É o compliance, Luciane, nesse caso? O compliance está ligado à ética. O compliance é... Regras de conduta dentro da ética, dentro da empresa. Um manual de boa conduta. Eu diria que além do manual, porque o manual é algo que te aprisiona em termos de forma, de formato. A ética tem que ser aí inerente a um bom profissional. Mas não é uma coisa que você aprende também. Ou é ou não é. Sim, ou tem ética ou não tem ética. Exato, exato. Agora, Lúcia, você é autora do livro Faça Tudo com /de propósito, é isso o nome do livro? O que você aborda nesse livro? Qual é o assunto? O próprio tema surgiu quando, observando em ambientes organizacionais, que quando as pessoas fazem algo errado, elas dizem, ai, desculpe, não foi de propósito. Muito comum em quaisquer organizações, de qualquer empresa, qualquer porte e segmento. Entretanto, quando você diz qual é o seu propósito na organização, qual é o papel para o qual você foi contratado, o que você vem fazendo para buscar a excelência naquilo que você se predispôs a fazer, por que você não coloca propósito diário nessa trajetória? Então, o livro trata exatamente de reflexões, é um livro interativo, onde a autorreflexão leva a isso. Será que todos os dias, desde quando eu saio de casa, eu faço tudo de propósito para cumprir com o meu propósito maior? Ele é reflexivo, muito e interativo. É comum, não vou dizer nem antigamente, ainda é comum os pais que se preocupam com os filhos e que procuram dar um complemento para a educação dos filhos. Eles estão lá fazendo a sua escola ou então a sua faculdade e, ao mesmo tempo, paralelamente, os pais procuram oferecer cursos complementares de língua ou, sei lá, de informática ou de qualquer outra coisa. Isso ainda é importante hoje em dia, que os pais se preocupem com isso, ou mudou esse comportamento? Com o que os pais precisam se preocupar hoje em dia como complemento de educação para os filhos? Eu diria o primeiro deve se preocupar é com a educação, porque as escolas não têm papel de educar. Tem de preparar para colocar você em ação no mundo. Pais, né? Educação é papel dos pais. Já existem escolas com essas disciplinas, informática, inglês, que ainda são pré-requisitos obrigatórios. Só que as crianças hoje já vêm chipadas. Elas mexem muito melhor em computador do que muitos adultos. O inglês ainda é um pré-requisito obrigatório na maioria das empresas modernas. Língua é importante, né? Língua é importante, não nem só o inglês. O país passa aí por uma crise política, principalmente, e me parece que há uma falta de líderes, novos líderes no país. Por que o país não forma líderes, Lúcia? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos parece que há uma cultura de se formar líderes, não é? No Brasil, parece que nós não temos muito essa cultura, né? Eu digo, mais recentemente, exatamente face a essa crise, as organizações começaram a se preocupar, ou seja, preocupar previamente, que não dá para continuar no patamar e galgar novos postos com estilos de chefia existentes. Existe uma diferença muito grande entre comportamentos de chefe e comportamentos de líderes. Os líderes são aqueles que já têm uma visão diferenciada, é jogar o jogo com um time, influenciar pelo exemplo. Enquanto o chefe faça assim, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. O líder dá o exemplo e incentiva a equipe. Incentiva, estimula, se torna objeto de admiração. Ele faz falta, diferente do chefe, que você torce para ele entrar em férias, fazer um sabático de 6 meses, etc. Se não quiser voltar, não precisa, né? Que seja muito feliz longe de nós, né? Quais são os maiores pecados, se dá para chamar assim, dentro da vida corporativa? São os aspectos comportamentais. Exemplo, muitos recentes. Ética, não precisa nem mais comentar, né? O comportamento diário. Por que as pessoas acreditam que não é necessário um bom humor, entrar com entusiasmo, trabalhar mais do que em equipe, em time? Por que não ter, em conjunto, busca de resultados? Esse tipo de comportamento hoje é o mais buscado nas organizações.
vão além dos aspectos técnicos. Técnica nós aprendemos muito mais rapidamente. Se você diz, a partir do mês que vem vamos receber uma máquina nova, a própria empresa fornecedora geralmente já a prepara, ou se não, você vai em empresas que já utilizam aquele equipamento. Entretanto, comportamento você só muda se quiser. Porque ninguém transforma nada nem ninguém. Mesmo empresas, aquelas que investem treinamento, desenvolvimento, hoje o maior percentual não é mais na técnica, é no aspecto comportamental. Uma coisa que já foi importante, me parece que hoje não existe mais esse comportamento, até porque os jovens não se comportam mais assim. Antes, você se manter numa empresa por muitos anos era um reconhecimento, não é? Quer dizer, está aqui, trabalhou muitos anos, não mudou muito de empresa, era ruim quando você tinha vários registros na sua carteira, ele fica pulando de cerca aí para lá e para cá, não deve ser um bom funcionário. Hoje existe uma mudança nesse tipo de comportamento, não é, Lúcia? Porque os jovens, por exemplo, ficam muito pouco tempo nas empresas, eles mudam muito de empresas. Por que isso acontece hoje? O mundo mudou. O mundo está em processo de aceleração. E não é ruim ficar numa empresa. Eu mesmo, dei como exemplo, eu procurei pautar o meu currículo. A própria palavra currículo é corrida de vida. Quando você hoje pauta a sua vida, eu vou entrar nessa empresa e quero morrer ou me aposentar... Se você dentro dela não construir uma carreira, porque você pode ter uma bela corrida dentro da mesma empresa. Entretanto, a maioria não o fizeram, entrava naquele cargo e ali morriam ou se aposentavam. Hoje em dia não, você mesmo não lida bem com a mesmice, eu já não lidava. Eu falo que é uma geração Y, hoje eu já o era na minha época, porque eu pautei, eu queria fazer algo muito maior e eu precisava adquirir experiências. E eu costumo brincar, tinha que sair da água e esgoto, tinha que ir para automobilística, tinha para siderurgia, fast food, para que o olhar fosse sistêmico. O mundo hoje, das metacompetências mais solicitadas, é o olhar global ou holístico. E você, se ficar numa única organização, perde essa visão. Perde essa possibilidade de fazer a empresa crescer, inclusive. Porque você ajuda no crescimento da empresa quando você vê o que está acontecendo no mundo, não se limita a ela. Qual é o papel das redes sociais hoje? Quais as vantagens e desvantagens? Redes sociais, como todas as mídias, etc., eu acho fantástico. Eu amo tecnologia, não vivo sem elas. Entretanto, o bom uso. Uma coisa é, redes sociais, principalmente Facebook, WhatsApp, você tem que pautar pelos seus aspectos profissionais. Quando nós recebemos um currículo, a primeira coisa nós vamos buscar como esse Isso que eu ia perguntar. candidato. Contratantes hoje, a primeira coisa que fazem no Facebook. Né? Primeira coisa. Mídia social. Mídias, totalmente. As pessoas esquecem que nós sim, nós não estamos mentindo, nós observamos. Já é uma tendência de sinais de comportamentos que ela vai apresentar. Outras coisas, tipo de grupos nos quais elas pertencem. Nós vamos observar, ela pertence ao grupo, odeio o meu chefe, pertence ao grupo, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Aquilo que faz você crescer também pode te colocar com impossibilidade de conquistar novos papéis nas organizações. Então, use com sabedoria, ela pode sim te promover. Lúcia Cordeiro, muito obrigado, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para você. Muito grata. Obrigado. O Dia do Soldado é comemorado nesta sexta-feira. Para marcar a data, uma exposição foi realizada em um shopping de Praia Grande no último fim de semana. A mostra contou com artefatos militares que também serão apresentados em Santos. O radar Saber M60 é usado em operações. Consegue localizar aeronaves a uma distância de até 60 quilômetros. Outro item que também chama a atenção é o míssil Igla. É atraído pelo calor e consegue derrubar até um helicóptero. Esses dois equipamentos são usados pelos soldados do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea de Praia Grande. Estão expostos nesse shopping da cidade, em comemoração ao Dia do Soldado, que acontece nesta sexta-feira. Tanto esse material quanto os mísseis servem para prover a defesa antiaérea de algum espaço que for delegado a nós realizar essa defesa. Eles já foram usados na Copa do Mundo, Olimpíada? Exatamente, foram utilizados tanto na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas de 2016. Os visitantes também podem conhecer roupas e objetos usados em treinamentos e missões, como barraca, mochila e kits de higiene.
Eu achei legal, eu nunca tinha visto missa, essas coisas que eles levavam. E é muito legal que dá para você aprender as coisas do exército, para ver as comidas que eles levam. Tudo isso não chama só a atenção das crianças. Os adultos também se impressionam. Gostaria muito de ter seguido a carreira militar, mas por eventualidades da vida eu preferi seguir outros ramos, outros projetos. Mas eu gosto muito disso. Vi isso exposto, eu achei um negócio muito diferente, né? A gente vê em televisão, mas ver assim muito perto, eu achei um negócio extraordinário, né? Justamente agora, na Semana do Soldado, uma semana importante, em que nós comemoramos o aniversário do maior herói, né, do nosso exército, que foi Duque de Caxias. Então é importante para a gente sair um pouco do quartel e colocar o nosso material à mostra para a população, deixando bem claro que todo cidadão brasileiro tem acesso às nossas unidades, podem entrar a hora que quiserem para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E a partir da próxima sexta-feira, a unidade participa de outra exposição que segue até domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite, em um shopping em Santos. O endereço é Rua Alexandre Martins, número 80, na Aparecida. No próximo domingo, último fim de semana de agosto, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat deixa a igreja e vai ser levada pelas escadarias até a Catedral de Santos, onde vai permanecer 10 dias. Depois de missa campal, vai ser levada de volta ao Monte Serrat no dia 8 de setembro. Nesta semana são feitos os preparativos. O principal deles é a limpeza dos nichos nas escadarias. A construção dos nichos nas escadarias do Monte Serrat foi em 1939. Eles representam a Via Sacra de Jesus Cristo. Uma vez por ano, todos passam por reparos para os festejos do Dia da Padroeira, em 8 de setembro. É um trabalho duro de restauro, porque a gente tenta manter a originalidade dessas peças. Então tem toda uma etapa, né? A primeira etapa que já foi feita, que é a raspagem das velas, a lavagem mecânica. Agora nós estamos fazendo a alvenaria, vamos fazer a pintura e por último, que é para dar o destaque final, a gente vai entrar com o polimento dos bronzes. O trabalho envolve vários setores da administração municipal. É uma ação conjunta da prefeitura, né? Um trabalho nós da Secult com os nichos, a Secretaria de Obras fazendo todo o trabalho dos degraus, corrimão, enfim, tudo que precisa ser deixado bonito aí para a passagem da nossa santa. E como já é tradição, a Santa Cecília TV exibe a programação completa da descida e subida da imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. Celebração no santuário no alto do morro, missa campal em frente à catedral e procissão no centro da cidade. No próximo domingo, nós estaremos ao vivo a partir das 4 da tarde. Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal, você se mantém informado sobre as notícias de Santos e região. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.